Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Eduardo e nesse vídeo irei trazer para vocês esse probleminha que envolve ali números complexos, polinômio, né, um pouco de trigonometria, um problema muito rico que a gente vai resolver aqui hoje, certo? Bom, o problema basicamente diz o seguinte: ele quer ali o produto, né? De cossecante de π sobre 14 vezes a cossecante de 3π sobre 14 vezes a cossecante de 5π sobre 14 e assim vai, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Perceba que cossecante, né? A cossecante, olha só, ela é definida como o inverso do seno, né? Ou seja, cossecante de θ é igual a 1 sobre seno θ, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente tem senos iguais de um determinado ângulo, a gente acaba tendo cossecantes iguais para esses mesmos ângulos, certo? E é interessante isso porque a gente sabe que o seno de θ, ele é sempre igual ao seno de π menos θ, né? Certo? Então, basicamente, se a gente pegar esse arco, né, que é θ, e somar com esse arco, que é π menos θ, a gente vai chegar como resultado o π, certo? E por que eu estou te mostrando isso? Porque aqui, se a gente somar π sobre 14 com 13π sobre 14, a gente tem o nosso π. Ou seja, essa cossecante é igual a essa, né? E isso ocorre não só com essa cossecante, mas ocorre também com essa outra aqui, olha, 3π sobre 14 mais 11π sobre 14, também dá π. Cossecante de 5π sobre 14 somado com 9π sobre 14 resulta em π também, né? E aí você pode pensar, ué, mas essa cossecante de 7π sobre 14 vai se combinar com quem? Não tem problema, porque se você for ver, 7π sobre 14 é a mesma coisa que π sobre 2. Só que aí se a gente for calcular a cossecante de π sobre 2 com essa equação que a gente tem, essa relaçãozinha, a gente vai ter que a cossecante de π sobre 2 ela vai ser basicamente 1 sobre o seno de π sobre 2. E aí você vai lá e vê no ciclo trigonométrico que, né, aqui tem o cosseno, aqui tem o seno, a gente tem que o seno de 90, ele vale exatamente 1. Ou seja, a cossecante de θ vai valer 1 sobre 1, que é exatamente 1, né? Ou seja, essa cossecante de 7π sobre 14, ela, digamos, é um elemento neutro no produto, né? Porque ela, no final das contas, vale 1, certo? Então, com essa ideia, a gente chega na seguinte expressão, que nosso P vai ser a cossecante ao quadrado de π sobre 14 vezes cossecante quadrado de 3π sobre 14 vezes cossecante ao quadrado, né, de 5π sobre 14. Basicamente, a gente, então, tem que encontrar esse produto, certo? E aí, como que a gente vai encontrar esse produto? Bom, tem uma ideia que algum matemático, em algum momento da história, teve, que foi o seguinte. Olha só que ideia maluca. Se você for analisar esses ângulos, eles têm alguma coisa em comum. E o que é esse padrão, essa coisa em comum que eles têm? Se a gente for pegar e multiplicar os arcos por 7, a gente vai chegar em um padrão interessante. Vou explicar. Olha, se a gente for aqui, então, pegar 7 vezes o θ, e o θ entenda como sendo, vamos colocar aqui, os ângulos mesmo, né? π sobre 14, 3π sobre 14, 5π sobre 14. Então, a gente vai ter que o 7θ vai ser
igual a π sobre 14 vezes 7. π sobre 2. 3π sobre 14 vezes 7. 3π sobre 2. 5π sobre 14 vezes 7. 5π sobre 2. Aí você pode pensar, tá, tô enxergando aqui que eles têm uns números ímpares aqui, né? 1, 3, 5, e todos estão multiplicados por π sobre 2. Mas eu não estou conseguindo entender como que eu vou usar isso para resolver o problema. Então, se a gente for se a gente for olhar aqui o ciclo trigonométrico novamente e prestar bem atenção na propriedade desses arcos, a gente vai conseguir tirar a informação necessária para resolver esse problema. Olha que bacana. Se a gente for analisar π sobre 2, ele fica aqui, né? Na primeira volta aqui. 3π sobre 2, a gente anda 90, 90, 90 de novo. Ou seja, 270. Ele está aqui. E o 5π sobre 2, de forma análoga, ele vai estar para cá, né? Exatamente igual aqui o π sobre 2, né? Bom, aí você pode estar percebendo, tá, esses arcos eles têm senos iguais a 1 e o outro seno igual a menos 1. Tá, mas eu estou entendendo. O cosseno desses ângulos vale 0, né? E é exatamente isso que a gente vai usar, certo? A partir disso, a gente vai conseguir chegar na resposta, né? Lógico, com mais contas e tudo mais. Porém, aqui é o pontapé inicial. Então, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que cosseno de 7θ vale 0. E com isso, a gente vai chegar numa equação que vai trazer para a gente essas raízes, né? Esses resultados, esses arcos. E a partir deles, a gente vai obter, então, né? No caso aqui, os θs vão ser esses daqui, né? E aí, então, a gente consegue esse produto. Então, vamos lá. Bom, para a gente conseguir encontrar o cosseno de 7θ, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer a partir aqui da expansão do binômio de Newton. Não sei se vocês já viram essa ideia, mas é uma ideia muito bacana, que é basicamente assim. A gente aprende em complexos que quando a gente pega o cis, né, ou seja, cosseno de θ mais i seno θ, sendo esse um número complexo, de módulo unitário, a gente sabe que, elevando isso a uma enésima potência, a gente vai obter o quê? Cosseno de nθ mais i seno nθ. Da teoria dos números complexos, a gente obtém isso. Só que eu não sei se você já ouviu falar do binômio de Newton, que é uma outra teoria matemática, né? Uma outra parte teórica da matemática, que basicamente nos diz que quando a gente tem um binômio, ou seja, é a soma, né, de dois monômios, digamos assim, né, dois termos aqui, isso forma um binômio, elevado a um n, uma enésima potência, a gente consegue sim determinar esse resultado, que vai ser igual a n escolhe 1, perdão, vou colocar aqui n escolhe 0, né? Cosseno nθ vezes i seno θ, isso é tudo elevado a 0, mais n escolhe 1, cosseno de n menos 1 θ, vezes i seno θ, elevado à primeira. Ou seja, a partir desses dois resultados, a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar, a gente vai dizer que isso aqui é igual a esse resultado aqui. Lógico que o binômio, ele continua, né? Ele não termina aí. Mas eu não vou fazer ele inteiro, porque a ideia aqui é fazer um caso particular. Um caso em que n seja igual a 7, né? E aí, fazendo n igual a 7, a gente vai ter o seguinte. Eu vou apagar aqui, né? Para não deixar a lousa aqui poluída. A gente vai ter que cosseno de θ mais i seno θ, e isso tudo elevado à sétima, vai ser exatamente a cosseno 7θ mais i seno 7θ, beleza?
E aí, eu esqueci de comentar. Eu vou comentar daqui a pouco, não se preocupem, vai dar tudo certo. Ó. E aí, pelo binômio de Newton, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que isso é igual a 7, escolhe 0, cosseno a 7 de θ, vezes i seno θ elevado a 0, que no final das contas vai dar 1. Eu não vou escrever, certo? Para poupar espaço e tempo. 7, escolhe 1, cosseno a sexta de θ, vezes seno de θ, vezes i. O que eu ia explicar é o seguinte. Perceba que expandindo esse binômio inteiro vai dar uma expressão relativamente grande. A gente realmente precisa dessa expressão inteira? Não. Sabe por quê? Porque a gente está fazendo tudo isso por quê? Para obter cosseno de 7θ, certo? Só que o cosseno de 7θ, ele é a parte real desse número complexo, né? Então, a gente não vai precisar desenvolver esses termos onde o i aparece, tá? Porque esses termos, eles vão fazer parte da parte imaginária do número complexo. Ou seja, esses termos desenvolvidos no binômio, que tem esse izinho, né? Que tem a unidade imaginária sendo multiplicada, eles vão fazer parte do seno de 7θ. Mas a gente quer o cosseno de 7θ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, basicamente, só expandir as partes em que eu não vou ter o i como produto. E como eu vou saber quando que isso ocorre? Bom, a partir das potências de i, né? Porque i elevado a 0 é 1, i elevado a primeira é i ao quadrado é menos 1, e a terceira é menos i. Aí a quarta acaba sendo 1. Ou seja, eu vou pegar os expoentes pares, né? Os expoentes pares para esse termo desenvolvido, né? Eu vou fazer aqui e vocês vão entender. Olha, é o seguinte. O próximo termo, qual o próximo termo que eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver quando o cosseno de θ está elevado à quinta potência, né? Por quê? Porque quando eu fizer isso, perceba que eu vou obter i seno θ e isso ao quadrado, né? Só que olha só, esse quadrado vai estar sendo, né, aplicado aqui no i, vai dar i quadrado, só que i quadrado é menos 1, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar essa parte, né? E aí vai ficar como? I quadrado, então i quadrado é menos 1, né? E seno ao quadrado de θ é seno ao quadrado de θ mesmo, por enquanto vou deixar dessa forma, certo? E aí, seguindo o mesmo raciocínio, então, a gente vai ter qual que é o próximo termo? 7, escolhe 4, aí vai ficar cosseno a terceira de θ, né, vezes seno a quarta de θ. Perceba que aqui deu mais porque eu teria i elevado à quarta potência, que é igual a 1, certo? E o próximo termo, então, seria negativo, 7 e escolhe o próprio 7, cosseno de θ, vezes aqui o nosso seno a sétima. Não, perdão, gente. Não é 7 escolhe 7, não, tá? É 7 escolhe 6. Que aqui, o denominador dos nossos números binomiais devem ser todos pares, tá? Então, aqui na real vai ser seno a sexta de θ. E aí acaba. Porque se a gente fosse continuar, ia ter que ter 7 escolhe 8. Só que isso é 0, né? Então, ia ter só valores iguais a 0, que somados não ia nos resultar nada, basicamente. Então, isso aqui eu vou colocar mais i vezes uma parte imaginária aí de um certo número complexo z, né? Porque não tem por que a gente determinar isso. Então, bom, o que a gente obteve aqui? A gente obteve que isso daqui é a parte real, né? Só que das condições lá das propriedades do cis, a gente sabe que
a parte real também pode ser representada como sendo cosseno de 7θ. Então, a gente vai ter que cosseno de 7θ vai ser, então, finalmente, cosseno, 7 escolhe 0, cosseno à sétima potência de θ. Espera aí que esse 7 não está muito bem escrito. Aqui, maravilha. 7 escolhe 2, cosseno à quinta de θ. Cosseno à quinta de θ, seno ao quadrado de θ. Enfim, eu vou copiar e colar aqui, né? Acho que é mais fácil. Então, a gente obtendo aqui esse resultado inteiro. Só que a gente sabe, daqueles arcos, até parece que esquece o que a gente está querendo do problema, né? De tantos passos que a gente tem que fazer para resolver. Mas aí a gente lembra que o cosseno de 7θ tem que ser 0. Ou seja, esse resultado que a gente encontrou vale 0, né? A gente sabe que esses ângulos, π sobre 2, 3π sobre 2 e 5π sobre 2, não tem seno valendo 0. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, dividir todo mundo por seno à sétima de θ. Por quê? Porque quando eu fizer isso, vai aparecer justamente a cotangente. Aí você fala, não, mas a gente quer a cossecante, não vai aparecer cossecante aí. Mas aí que está o pulo do gato. A gente vai fazer, digamos assim, a gente vai buscar a cotangente, mas no final a gente vai fazer uma transformaçãozinha para obter a cossecante. E como? A partir de uma relação trigonométrica. Eu já vou explicar já para vocês terem mais noção e entender melhor por que está dividindo por seno à sétima de θ, né? E o que ocorre é o seguinte. A gente sabe da relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ valendo 1. Maravilha, a gente tem isso. Se a gente dividir por seno ao quadrado de θ, é interessante? É muito interessante, porque a gente vai obter, além da cossecante ao quadrado de θ, a cotangente. Então, olha que da hora. 1 mais cotangente ao quadrado de θ, eu estou aqui dividindo todo mundo por seno ao quadrado de θ, não alterando assim o valor da equação. Seno de θ não vale 0, não preciso me preocupar, porque eu conheço o θ são aqueles valores que a gente obteve no início, então isso aqui vai dar cossecante ao quadrado de θ. Então olha que interessante, a gente obtendo a cotangente e somando 1, a gente chega na cossecante. Lógico, né? Cotangente ao quadrado, cossecante ao quadrado. Então é basicamente por isso que eu vou dividir por seno a sétima de θ, certo? Porque a partir dos resultados que a gente obter aqui, a gente consegue transformar para o cossecante, beleza? Vou apagar aqui para ficar mais claro aqui para enxergar, né? Eu vou resolver os binomiais, vou dividir aqui por seno a sétima de θ e eu já volto com vocês, beleza? Beleza, vamos lá. Bom, chegamos aqui então na nova equação e resolvendo aqueles números binomiais e a gente encontrou esse resultado, né? O que dá pra gente fazer? Dá pra gente colocar a cotangente de θ em evidência, chegando então em cotangente à sexta de θ menos 21 cotangente à quarta de θ mais 35 cotangente ao quadrado de θ menos 7. Isso igual a 0. Bom, a gente sabe que os θs que a gente escolheu são tais, né? Eu relembrando aqui, os θs são π sobre 14, 3π sobre 14 e 5π sobre 14. Para a cotangente valer 0 desses arcos, a gente teria que ter que o cosseno de θ valesse 0. Mas se a gente for olhar aqui no ciclo trigonométrico, a gente vai obter que π sobre 14 e 3π sobre 14, eles estão todos nesse primeiro quadrante, né? Então, excluindo aqui esses espaços extremos, né? Eles estão por ali. Então, nenhum deles vão ter cotangente nula. Ou seja, não faz sentido, já que a gente está querendo obter uma equação em que
esses arcos são raízes, a gente dizer que cotangente de θ vale 0. Mas então, se cotangente de θ é diferente de 0, a gente tem que necessariamente, para essa equação valer 0, que essa parcela toda vale a 0, né? Então, o que a gente vai chegar é o seguinte, que cotangente a sexta de θ menos 21 cotangente a quarta de θ mais 35 cotangente ao quadrado de θ menos 7 vai ter que valer 0. O que a gente tem é o seguinte, que... Só deixa eu ajeitar esses números, que eles estão meio esquisitos aqui. Eu acho que agora ficou melhor. A gente tem o seguinte, que se a gente fizer y, né, uma substituição de variável, y ou talvez um t, vai chamar um t aqui de cotangente ao quadrado de θ. A gente vai ter a seguinte equação, t ao cubo, né, cotangente a sexta, t ao cubo, menos 21t ao quadrado, mais 35t menos 7 igual a 0. Tá, mas o que essa equação está nos mostrando? Por que a gente está chegando e manipulando essa equação? Basicamente, a gente está tendo o seguinte, que nessa equação, as raízes, né, dessa equação, elas são do tipo cotangente ao quadrado de π sobre 14, as raízes, né? Cotangente ao quadrado de 3π sobre 14 e cotangente ao quadrado de 5π sobre 14. Basicamente, essa equação nos está retornando esses valores como as suas raízes, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, tendo em mãos essa equação, a gente, na verdade, quer o produto das cossecantes. Como que eu vou encontrar o produto das cossecantes? Lembra das relações de Girard? Que ela fala para a gente a soma, né, das raízes, o produto 2 a 2, 3 a 3, até chegar, né, no número de raízes ali, né? Então, por exemplo, 3 raízes, o produto 3 a 3, que no final vai retornar para a gente uma parcela só, né? Então, a gente vai usar isso, basicamente. Só que essas raízes não são do tipo cossecante, são do tipo cotangente ao quadrado. E aí que vem aquilo que eu tinha falado, que 1 mais cotangente ao quadrado de x é exatamente cossecante, né? Cossecante ao quadrado de x. Então, basta a gente pegar essa equação aqui, eu vou apagar, só para não poluir direito, né? Poluir aqui a lousa. Basta, então, a gente somar 1 nessa equação, nas raízes dessa equação, que a gente obtém a nova equação, e essa nova equação vai ter exatamente como raízes cossecante ao quadrado de π sobre 14, cossecante ao quadrado de 3π sobre 14 e cossecante ao quadrado de 5π sobre 14. Muito massa! E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma transformada, né, aditiva. E aí eu vou resolver as transformadas da seguinte forma, né? A gente vai fazer o método das divisões sucessivas, que ele é um método para encontrar essa transformada aditiva que é relativamente mais rápido. Eu poderia também pensar no seguinte, as raízes que eu vou chamar de m, por exemplo, elas vão ser do tipo t mais 1. Então eu vou ter que t é igual a m menos 1. Aí eu posso substituir m menos 1 nessa equação, né? E eu vou fazer desse jeito, pensando melhor. Eu vou fazer desse jeito, ao quadrado, mais 35m menos 1, menos 7. Eu ia fazer do outro jeito para não demorar muito, mas como eu posso cortar o vídeo, no final das contas vai dar praticamente a mesma coisa. Então eu vou resolver aqui essas continhas e a gente vai chegar então com a nova equação. Já volto. Bom, resolvendo então as continhas aqui, a gente obtém a nova equação.
m ao cubo menos 24m ao quadrado mais 80m menos 64. E aí, olha que da hora, essas raízes dessa nova equação vai ser, então, cossecante ao quadrado de π sobre 14, sim, muito doido isso, cossecante ao quadrado de 3π sobre 14, cossecante ao quadrado de 5π sobre 14. E o que a nossa questão pede? Pede o produto. Mas o que é o produto? Lembra ali de girar? Aqui vai menos, aqui vai mais, aqui vai menos. Então, basicamente, eu vou ter que o produto... Essa ideia é muito incrível. Eu não faço a mínima ideia quem teve ela primeiro, mas só sei que é muito da hora. Cossecante ao quadrado de π sobre 14 vezes cossecante ao quadrado de 3π sobre 14 vezes cossecante ao quadrado de 5π sobre 14 é exatamente menos 64 sobre A, só que o A é 1, ou seja, esse produto dá 64. Olha que da hora! E aí, se a gente quisesse, daria até para obter cossecante de π sobre 14, cossecante de 3π sobre 14 e cossecante de 5π sobre 14, sem esse resultado tal ao quadrado, né? Aí você pode pensar, poxa, mas aí vai ficar menos 8 ou mais 8? Aí que tá, porque esses valores eles estão todos no primeiro quadrante. Então, só vai ter valor positivo, não tem como esse produto dar negativo. Então, se a gente fosse extrair a raiz quadrada, ia ficar 8 o resultado, e não menos 8. Não teria como, não faria sentido, certo? Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma ideia, assim, muito da hora, certo? Ela abrange várias coisas. O que eu acho mais doido, assim, é você chegar e perceber que se você fazer 7 vezes esses arcos, os cossenos vão todos zerar. E a partir disso, ainda acreditar que a partir disso vai chegar na resposta. É algo assim fenomenal, né? É uma ideia assim muito bacana. E eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouco longo, mas acredito que para explicar e tudo mais é esse o tempo mesmo. Espero que minha explicação tenha ficado boa também, que vocês tenham entendido. E, enfim, é isso. Vou indo nessa. Valeu e até mais. Fui!